Pisando nas nuvens, sempre com o pé no chão. Missão, me lembrar o que os clubes são. Soldados da nação, só que sem noção da realidade. A minha realidade o jornal não vai mostrar. Parou pra reparar, sempre vitimismo. Eu tô na beira do abismo, essa é minha realidade. É tão difícil parecer verdade. Dizer que vai mudar a realidade se virar comunidade. Duvidam da minha capacidade, mas eu duvido que saiba a verdade da menina de Briar. O devaneio de sentir. Eu sinto falta. Sentir, sentimento, sensação. Mas agora mesmo eu tô sentindo. A arte, para mim, é a expressão do belo que existe em cada um de nós e aguarda o momento propício para se manifestar, para florescer, quer na pintura, na literatura, na dança, na música, nas artes em geral, ou seja, nas diversas atividades e manifestações artísticas. Então, para mim, vai desde uma hortelã num prato até uma pintura, que seria uma coisa óbvia pra gente que é arte. Então, assim, pra mim, arte é quando você se expressa. A arte para mim é tudo. A arte é a maneira que eu achei para sobreviver esses anos todos, é o meu ganha-pão e é uma necessidade. Que ela é um mistério, assim, na verdade. Ela é um lugar de mistério para mim. E esse lugar de mistério, ele me atravessa de uma maneira íntima, né? Às vezes palpável, às vezes não palpável. É o veículo mais fácil de comunicação, de você falar com o outro, de você conversar com o outro. Porque através dele, através da arte, você pode tocar o outro. Uma expressão. E para mim ela tem que conter dois aspectos, né? O aspecto do estudo, naturalmente, mas nunca perdendo de vista, dentro desse aspecto de estudo, o aspecto do improviso. Isso para mim é uma marca essencial. Para mim a expressão da alma é a linguagem universal. Toda música é uma forma de arte, tudo é uma forma de se expressar, e a arte é uma das coisas assim primordiais para o ser humano viver, porque ninguém vive sem arte, independente de qual arte seja, ninguém consegue viver sem arte. O Ferreira Goulart tinha uma frase muito interessante sobre isso, né? Ele dizia que a arte existe porque a vida não basta, né? Então a arte completa a vida. Eu preciso dizer que eu sou filha de músicos, então acho que a arte ela já faz parte de mim no DNA. E eu sou atriz, sou produtora, e eu comecei a fazer teatro quando eu tinha 10 anos de idade na escola, porque eu era muito tímida, uma timidez crônica, e a minha mãe me colocou para fazer teatro. Eu costumo brincar que ela se arrepende até hoje, porque foi uma experiência para mim muito reveladora, assim, eu poder tirar férias da minha personalidade, poder tirar férias momentâneas, lógico, de um certo lugar, de uma certa forma com que as pessoas me viam, foi muito prazeroso e eu me descobri, eu realmente me descobri. A minha família, por mais que ela não tenha esse feeling de entender todos esses movimentos, eles acham que eles não tiveram nenhuma ligação com arte, né? E por que eu tô falando isso? Porque eu me sinto muito cru nesse local, sabe? Onde eu não tive referências, vamos dizer assim, tão incisivas do que, tipo, olha, isso aqui é arte e isso é muito bom, você tem que estudar isso, né? A arte apareceu na minha vida através dos meus pais, que já faziam dança de salão. E minha mãe também veio de uma família que tocava piano.
Eu cheguei a fazer um pouco de teclado, de piano, mas na verdade eu me encantei pela dança, né? Me encantei porque quando eu era criança, minha tia me levou para assistir o Balé do Teatro Municipal do Rio de Janeiro e eu fiquei de boca aberta com tudo aquilo que estava acontecendo, com aquela estrutura, com aqueles bailarinos, com tudo aquilo que estava acontecendo, e aquilo foi me tomando de uma maneira que eu falei, epa, eu quero fazer isso. Era nítido para mim que aquela plateia estava assim sendo levada, sendo hipnotizada, né? Quem estava se conectando com algo superior, com algo divino, que aqueles bailarinos, eles eram um meio de comunicação, ou de, como é que eu vou falar? Eles eram os condutores de toda aquela comunicação com o divino. Eu era uma pessoa muito envergonhada, eu tinha muita vergonha, eu era muito introspectiva. Pra gravar esse vídeo aqui seria horrível, eu não conseguiria, eu era um bichinho do mato mesmo. E aí eu entrei pra aula de teatro, pra tirar vergonha e tudo mais. E dali eu não sabia onde eu tava entrando, porque depois daquela aula eu me apaixonei totalmente. Eu ia pesquisando, eu ia vendo as coisas e eu ficava deslumbrada de um mundo que eu não conhecia. A arte, pra mim, começou muito tempo atrás, quando eu era um moleque, curtindo uma festa. Teve um parceiro nosso que chamou nós para ser DJ, meu amigo. Aí fomos, subimos um pouco. Aí, devido passagem, essas coisas, a gente ficou sem poder ir, mas já tinha um pouquinho do conhecimento. Aí passou um tempo, conheci uma mina, aí isso que deu que ela ficou grávida de um filho meu. Eu tive que começar a ir no trem, mas eu queria ir trabalhar como camelô. Comecei como meu colega, mas fiquei 3 meses indo sem trabalhar. Aí foi nisso que meu amigo viu que eu tava evoluindo nas poesias, fazendo maneirinha, ele perguntou se eu não queria recitar no trem. Aí foi que eu comecei a fazer música, tudo mais, rolou o grupo. Pede por vida, aqui embaixo ou lá em cima, que nós te ensina a lista da vida. Imagina a sua autoestima na rima, que nós te ensina o foco da vida. Aqui embaixo ou lá em cima, aqui embaixo ou lá em cima, que a WGE vai te mostrando que é ter humildade e disciplina na rima. E por isso nós continua firme na parte de A, vencendo, contrariando a minha rima com muita gentileza e muita clareza. Aos poucos na minha vida eu prometo que eu vou fazer o melhor, porque com essa letra eu tô tipo WL, botando os mano pra ouvir minha letra, largar o fuzil e pegar na caneta, na minha caneta. Foi em 1990, vinda do Paul McCartney pro Brasil, no caso Rio de Janeiro, tocar no Maracanã, e eu já ouvia bastante Paul McCartney, né? Eu tinha uma coletânea dele chamada All The Best, que era badaladíssima, né? E eu ouvia aquele disco sem parar. E aí eu acho que isso me deu um estímulo. E além disso, o meu irmão do meio, eu sou o terceiro de 3, então ele pegou o violão para aprender, não necessariamente por McCartney, mas aí eu acho que eu fui na onda. Falei, quero aprender violão também. Aí no momento que ele não usava, eu pegava para usar. Em um determinado momento da minha vida eu bloqueei isso, eu simplesmente parei, interrompi qualquer manifestação artística que eu pudesse ter. Eu parei de desenhar, parei de fazer qualquer atividade relacionada à arte. É muito pelo é uma coisa psicológica mesmo, uma relação minha complicada com a minha mãe, que era uma pessoa que tinha um dom incrível de arte. E ela, apesar de não ter levado a sério, não ter seguido esse caminho, mas ela tinha realmente muita aptidão. E acho que pela minha relação difícil com ela, eu neguei esse dom que eu também tinha, né? Na verdade, eu acabei puxando a ela essa aptidão para arte, e foram longos anos sem nenhum contato com arte. Trying to save a part of you. Don't I feel
another death. Don't wanna start another fighter. Don't wanna know another kiss. No other name for it off of my lips. Don't wanna give my heart away to another stranger. Antes de 8 anos, uns 7 anos, a minha mãe me colocou numa dança de balé, pra eu fazer balé. E eu fiz, eu gostei muito, me deu muita elasticidade, muito controle. Mas eu não queria isso, eu queria cantar, eu queria atuar, eu queria fazer, assim, coisas novas. Eu não queria só dançar. Daí eu entrei no teatro e aí eu me descobri. Eu descobri que eu gostava de cantar, eu descobri que eu sabia cantar. Eu descobri, assim, que a arte era pra mim, entendeu? Então eu vi que eu precisava muito daquilo pra vida, pra tudo. Então eu decidi levar a carreira de atriz, cantora, como primordial. Mas hoje em dia eu continuo dançando, continuo fazendo samba, continuo dançando dança de salão, continuo me exercitando pra não perder, né? Toda a minha história como atriz, como produtora, ela foi forjada no tablado. E depois, numa experiência que eu tive a chance de ter, que foi maravilhosa também, um estágio que eu fiz no Théâtre du Soleil, uma companhia de teatro francesa, dirigida pela Ariane Minuschini. Isso em 2002, quase no século passado. E ali, nessa experiência, e depois com todo o estudo e os trabalhos que eu fui fazendo e criando, as oficinas, enfim, trabalho com as máscaras, mas de alguma forma o Soleil me encaminhou, me colocou num lugar que é o lugar que eu acredito, o lugar do artista da cena, que trabalha de uma forma global, né? Não é essa experiência do protagonista ou de uma certa hierarquização no fazer artístico que de alguma forma reproduz um sistema que eu nem sei se eu acredito. Me deu a sensação de que eu podia fazer alguma coisa, né? Foi a primeira coisa que entrou na minha vida, que eu acho que eu sentei, estudei, me dediquei e vi de alguma forma que eu era capaz de fazer aquilo. São momentos que trazem sensações assim de alegria e de felicidade, de dever cumprido como artista. Eu sobrevivi a um problema enorme que eu tive, que me deixou hospitalizado durante quase 2 meses, e em que as pessoas não sabiam ao certo como eu voltaria, né? Não sabiam nem se eu sobreviveria, mas eu sobrevivi, mas elas não sabiam ao certo se eu ia voltar a ser a mesma pessoa que eu era antes, né? Então a maior alegria que eu tive, e foi a primeira coisa que eu acho que foi uma das coisas também que me fez sobreviver, me fez ter vontade de viver, me fez ter vontade de vencer as adversidades, foi que eu ainda tinha o que mostrar, eu ainda precisava fazer mais, eu ainda tinha mais coisas a dizer. Foi com certeza no dia que eu entendi tudo. Assim, a gente estuda muito, a gente lê vários livros de métodos, de como chegar na verdade, de como construir uma personagem, de escuta, da importância dessas coisas. Às vezes a gente esquece do real motivo de estar em cena, que é ser canal, que é passar uma mensagem, que é fazer o outro ser tocado por você. Quando a gente dança para um público muito específico, um público que é carente de arte, que é carente de receber essa troca, esse carinho através da arte, é inexplicável, porque você
olha, né? E ao final do espetáculo, essas pessoas vêm te abraçar, vêm agradecer, vêm dizer assim o quanto foi mágico para eles. A sensação que você sai de felicidade, de alegria que você pôde tocar o outro e você não sabe, né? Realmente o que o outro sentiu ali dentro, porque cada um vai sentir de uma maneira diferente, dependendo da proposta do trabalho, né? Da informação que esse trabalho vai levar. Então pode mexer muito com o outro, né? E despertar muitas coisas boas no outro também. A satisfação para mim é o ato de fazer. Eu poder estar fazendo arte, poder estar trabalhando com isso. Os resultados, a venda, né, de uma obra, o resultado financeiro, uma exposição, isso tudo é legal, é prazeroso. Dinheiro a gente precisa, todo mundo precisa, quer dizer, estou sempre procurando vender minha obra e tal, mas a sensação, a melhor sensação, o prazer mesmo é fazer arte. Arrependimento no sentido de lamentar um mal cometido, de retroceder com relação a atitudes ou compromissos assumidos e adotar uma nova conduta. Assim, estaremos indo ao encontro da origem da palavra em grego que significa mudança, conversão, tanto espiritual quanto intelectual e outras. Essa é difícil. Por que difícil? Porque são muitos. Se a gente pudesse voltar atrás, né, e reescrever a história seria outra. Eu só me arrependo das coisas que eu não fiz, das coisas que eu não tentei fazer, pelo menos, né? Porque eu acredito que se você não tenta, você não vai saber se você consegue ou não. Então, acho que eu só me arrependo daquilo que eu não tentei fazer. Eu logo fiquei com muitas responsabilidades, enfim, e precisei, enfim, correr para que a coisa acontecesse, desse certo. Então eu fiz muitas coisas, eu construí muitas possibilidades de carreira como artista e nunca conseguia, mais uma vez, pela minha personalidade mesmo, dar o tempo de alguma coisa acontecer com mais profundidade, com mais... como um vinho, que às vezes precisa de um tempo para se sofisticar. Eu me arrependo disso, de não ter dado mais tempo para mim em algumas experiências. Eu prefiro dizer que eu cometi vários arrependimentos na minha vida, muitos arrependimentos enormes, né? Mas a gente aprende com os erros também. Então eu acho que os arrependimentos, né, na verdade os erros, eles te ajudam a melhorar, né? Então eu me arrependo de me arrepender. Acho que eu não sou artista. Porque eu acho que você, para ser artista, você tem que estar a todo momento, sabe, trabalhando, se modificando. Você não é apenas, tipo, fiz uma obra, sou artista. Pra mim é uma coisa contínua, sabe? É interrupta. O que eu não sou é um cara satisfeito com o meu trabalho. Ainda. E eu espero que eu não fique satisfeito com o meu trabalho nunca. Eu não tenho a ansiedade do que eu ainda tenho que... Porque eu estou sempre ocupada e, enfim, buscando coisas novas. Eu ainda não tive aquele reconhecimento no meu trabalho, entendeu? Aonde eu quero chegar é do mesmo jeito que eu me inspiro em muitas pessoas. Eu quero que muitas pessoas se inspirem em mim.
Eu quero ter um certo reconhecimento no meu trabalho. Vivemos no século XXI, onde o racismo, preconceito e desigualdade são só um. As pretinhas nascem para serem rainhas, suas mães cuidam com todo carinho, com zelo, acorda cedo, leva pra escola. Mas isso hoje em dia é um pesadelo. Hoje em dia o preconceito virou chacota do padrão modelo, colocando nossas crianças no fundão, com vergonha da pele, nariz e cabelo. Difícil até de se comentar, moleque de 12 anos querendo ser Fernando Beiramar. Nunca quis ser Fernandinho, muito menos Pablo Escobar. Eu sempre quis ser eu, só que no meu melhor lugar. Também passei dificuldades no meu barraco, dentro da minha quebrada. Luz cortada. Só que quando o pecado batia na minha porta, nunca tomei minha escolha errada. Só eu e meu sonho de ser MC. Sonho imundo, só água na geladeira e eu querendo salvar o mundo. Podem dizer que é vitimismo, só que isso não é ilusão. Então sobe lá na facção e vê se isso é uma ficção. Continuo focado, trabalhando, aprimorando, trabalhando cada vez mais, trabalhar mais, trabalhar com alegria, continua nesse caminho, porque os frutos vêm, tudo que você dá para a arte te dá em dobro. Nossa. Do passado. Cara, por que você tá com tanto medo na sua cabeça? Sério, você sabe que você é capaz, mas você não confia em você. Confia, vai dar certo, vai dar bom. Esse seria muito meu conselho, cara. Bom, do passado eu ia falar pra não desistir, pra sempre ser forte, por mais que tenham críticas, pessoas que falem pra você, cara, não vai dar certo, pra não desistir, que foi uma das coisas que eu já pensei várias vezes, de não parar de ser artista, parar de gravar vídeo. Então eu tinha que colocar isso na minha cabeça, que eu não podia desistir. E pro meu eu do futuro é que continue sendo essa pessoa que é forte, não desiste, que não deixa abalar por comentários ruins. E sempre tentando construir, sempre tentando aprimorar. Ai, cara, tenha paciência, porque eu sou muito impaciente. Eu sou impacientíssimo, assim, com tudo. Até hoje, assim. Então eu falaria, então, meu queridinho, meu querido amigo Ronaldo, seja mais paciente. Pô, cara, continua fazendo isso, segue o teu caminho. Pro meu eu do futuro, seria, se você recuar, menina, você vai se ver com você de 40 anos. Bolada com você de 30. Ai, o eu do futuro, meu filho, tadinho. Não sei nem se eu vou sobreviver. Aquele. Eu no futuro. Continue observando. Continue de olho nas pessoas. E não deixe ninguém se aproveitar de você. E aproveite. Porque passa rápido. Passa muito rápido. E é bom. É tipo quando a gente vai, sei lá, enviar documentos, arquivos por e-mail para alguém e você tem que mandar, sei lá, uns 30 documentos e aí você coloca tudo num zip e manda. Então a vida é isso, tipo, zilhões de arquivos que de repente zipam e foi isso. Sua vida foi isso. Gente, isso é maravilhoso pra pensar nas coisas que você quer fazer depois, né? Faz muita gente pensar na nossa trajetória e nas coisas que a gente vai fazer depois, sem repetir ou tentando não repetir os mesmos erros. Amei.